Senhor presidente, senhores vereadores, eu ocupo nesse momento a tribuna no tempo do Partido da República para compartilhar com os senhores algo que eu entendo ser bastante desrespeitoso em relação às perguntas da população. Eu apresentei nessa casa e foi aprovado um requerimento de informações número 1487 de 2015, no dia 12 de agosto de 2015, ou seja, um mês mais ou menos, né? Menos de um mês. Eu vou ler literalmente as minhas perguntas. Eu fiz essas perguntas à INDEC. Senhor presidente, para que possamos responder à solicitação de munícipes nos termos regimentais, requeremos, ouvido o plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Jonas Donizete, para que determine o órgão competente. É a INDEC. E a pergunta foi a seguinte. Primeira pergunta: a prefeitura tem conhecimento da depredação dos banheiros públicos dos terminais? 2. Quem é o responsável pela limpeza e manutenção dos banheiros? Caso não seja a prefeitura, citar a empresa responsável, a vigência do contrato, o valor do mesmo, a planilha dos funcionários com os respectivos nomes e postos de trabalhos, e fornecer cópia do contrato e das planilhas de rotina de limpeza. 3. Como a prefeitura controla o serviço prestado? E 4, os banheiros passarão por reforma? Se positivo, informar um cronograma. E a última pergunta: existe a possibilidade de cobrança para uso de banheiros nos terminais, nos mesmos moldes do Ceazinha? Então foram essas as 5 perguntas que apresentei através de um requerimento de informação. Juntei fotos, porque às vezes a gente entende que existem alguns gestores que não saem a campo. Eles ficam nos seus gabinetes. Então, respeitando essa comodidade, não estou dizendo que esse especificamente age assim, mas juntei uma série de provas documentais, ou seja, fotos desses banheiros nos terminais de ônibus da cidade de Campinas depredados. Muito bem, a INDEC me respondeu, e essa é a resposta dela. Em resposta à presente indicação, informamos que nossa equipe de manutenção dos terminais age sempre que necessário. E a equipe de limpeza está cumprindo a escala no local. Quer dizer, uma subjetividade sem pé, sem cabeça, né? Ora, hoje eu recebi as fotos de novo dos mesmos banheiros. Está aqui o seu Jurandir, do Itajaí, ele trouxe as fotos. Então, no meu computador, está do mesmo jeito, tudo sujo, tudo depredado. E a resposta que está dizendo que a nossa equipe de manutenção dos terminais age sempre que necessário e a equipe de limpeza está cumprindo a escala no local. Então é uma coisa meio estranha, né? Bom, aí ele diz assim: a dificuldade encontrada é diária. Bom, óbvio, sem dúvida. Dada a grande quantidade de... Aí apresenta uma questão que eu quero também compartilhar com vocês. De moradores de rua que se utilizam dos sanitários, além dos pichadores que agem de madrugada e do grande número de ambulantes no local. Bom, a impressão que eu tenho, então, não tem ninguém que cuide dos banheiros. Esses banheiros devem estar, então, à mercê, né? Ou, como diz a dona Cidinha, ao Deus dará. Quer dizer, as pessoas... estão depredando esse grupo de pessoas que eles relacionam aqui, que segundo então o ofício, a resposta foi da coordenadora de expediente, né? Ou melhor, foi o diretor-presidente, está assinado pelo diretor-presidente, que é o Carlos José Barreiro. Bom, aí diz assim: moradores de rua que utilizam os sanitários e pichadores que agem de madrugada e grande número de ambulantes. Bom, em primeiro lugar, eu não acredito que todo morador de rua seja um depredador. Eu não creio nessa possibilidade. Deve existir pessoas, moradores de rua, que não cuidam do patrimônio público. Isso ocorre, mas eu não gostaria de generalizar, dizer que todos agem dessa maneira. Segundo lugar, não entendo, porque essas gangues de pichadores... Não sei se porque banheiro depredado, parece que eles querem locais onde tenha visibilidade. Eu não sei se dentro de um banheiro alguém que picha
Bom, pode ser que tenha, então, uma minúscula parcela de pessoas que agem assim. E, finalmente, ele vai dizer os ambulantes. Isso é preocupante, porque nós sabemos que os ambulantes têm trabalhado também, têm ajudado e têm pedido, inclusive, que melhorias. Os próprios ambulantes têm se organizado e pedido. Então, também não achei correto, ou pelo menos honesto, categorizar essas pessoas dizendo que elas estão destruindo o patrimônio público, ou pelo menos deu a impressão que há respostas que quis dizer. Ele continua dizendo, quanto aos entupimentos, os serviços são executados no momento em que são sinalizados, o que ocorre diariamente. Diariamente, ele está dizendo que ocorre isso. Onde são retiradas embalagens de iogurte, de salgadinhos, copos descartáveis e outras coisas. Agora, tem uma coisa interessante. Segundo informação, existem caixas de preservativos dentro do banheiro lá. Dizem que isso aí foi uma orientação da Secretaria de Saúde. Mas se você deixa caixas de preservativo, imagina onde vai parar isso, né? E como está incentivando esse tipo, então, de promiscuidade dentro dos banheiros e dos terminais públicos. E, finalmente, a intensa depredação do patrimônio público acaba por gerar retrabalho para as equipes e grande ônus ao erário. É verdade. Eu já usei essa tribuna e já falei da necessidade do nosso país desconstruir uma cultura equivocada de que o que é público não é de ninguém, portanto, faz o que quer. Não, nós precisamos repensar isso, o que é público é de todos. Então nós temos que zelar e cuidar desse patrimônio que pertence a todos nós. Então aqui nós estamos de acordo. E ele diz, a situação precária dos terminais já foi relatada anteriormente, não comportando uma reforma completa, como foi requerida, mas sim manutenção constante, uma vez que é consequência de vandalismo dos usuários. Então deu a entender que os usuários vandalizam constantemente esses espaços públicos que deveriam servir aos usuários dos ônibus, do transporte coletivo. Então eu quero lamentar esse tipo de resposta, porque eu acho que não diz nada, achando que está dizendo tudo. Mas não diz nada, pelo contrário, são desculpas, escapismos. Eu não estou dizendo que foi o secretário que fez, eu me nego a acreditar que o secretário concorde com isso aqui. Não é possível que ele concorde com esse tipo de coisa. Então, quem fez isso, o servidor que relatou, precisa fazer uma coisa mais séria para dar resposta para uma Câmara Municipal que tem sim como uma das suas atribuições fiscalizar o poder público. É competência de cada um de nós que estamos aqui. E quando a gente solicita informação, é esse tipo de resposta subjetiva, que começa a contar uma série e querer culpar os outros. Não é essa a nossa ideia. Nós somos parceiros, nós queremos contribuir, dar solução para essas questões. Agora, não dá para aceitar esse tipo de resposta. Eu vou pedir uma parte para ele. Então, senhor presidente, senhores vereadores, eu lamento isso ao ponto de ainda a gente sugerir, olha, então por que não faz que nem o Ceazinha? Põe lá uma catraca. Ué, vamos tentar cuidar, eu imaginava, nobre vereador Canário, que viria aqui uma solução, uma resposta, um projeto. Não, realmente nós temos esse problema, aí conforme diz as fotos, mas nós temos um projeto, nós temos uma solução, nós estamos fazendo isso, estamos fazendo... Agora não, culpa morador de rua, culpa pichador, culpa todas essas pessoas e daí? Ficamos do mesmo tamanho? Pois não, nobre vereador Canário. O único que ele não faz é uma autoculpa. Sabe por quê? Exatamente. E aí, a gente que representa a comunidade, o que a gente vai falar? Vai ficar inventando também? Então, é assim, sim, não. É só responder o que está acontecendo. Não tem mão de obra, fala que não tem. Se não foi lá fazer, fala que não foi fazer. Mas o problema está acontecendo isso aí, e é em várias secretarias, viu? A resposta é sempre vazia. Depois eu vou falar no meu tempo de liderança. Obrigado, vereador Canário. Então, senhor presidente, eu quero lamentar e eu vou continuar cobrando o secretário da INDEC para que ele me dê uma resposta séria, uma resposta verdadeira, porque essa aqui eu tenho vergonha de devolver para quem me solicitou, que é o líder comunitário do bairro que está enfrentando essa situação. Eu tenho vergonha de dar essa resposta para ele. Não dá. Então eu espero que nós tenhamos um projeto para resolver. O problema todo mundo sabe que existe. Ninguém está aqui, eu não quero culpar ninguém.
há um problema. E o que a administração pública, então, vai apresentar para a resolução do problema? Vai ficar culpando morador de rua, pichador, os ambulantes? Isso nós não queremos. Nós queremos respostas concretas. Muito obrigado, senhor presidente.